Meus amigos, este é o projeto Mérito Digital Apresenta, uma parceria com o Centro Acadêmico de Direito da Universidade Selma, e que ouvirá hoje o magistrado Olídice Cantanhede, falando principalmente sobre Sejude Cível. Sejude, para quem não sabe, é Secretaria Judicial Única Digital. Inscreva-se no nosso canal, Mérito Digital, no YouTube, e nos acompanhe também em nossas redes sociais. Procure por Mérito Digital Oficial. Doutor Olídice Cantanhede, meu querido amigo, é um grande privilégio, uma honra tê-lo conosco nesta conversa sobre o Sejude Cível. Para quem não sabe, o doutor Olídice, que é magistrado, bastante conhecido, ele coordena o Sejude, que é o assunto da nossa entrevista, é membro também da comissão gestora do NUGEP. NUGEP é o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, e é também vice-presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão. Então, o tema principal é o Sejude, mas, claro, a gente vai falar também um pouco sobre o NUGEP e também sobre a Claro, Associação dos Magistrados. claro. Doutor Olides, então a primeira pergunta é: o que é exatamente Sejude Cível? Porque eu já expliquei a sigla, mas pode ser que as pessoas continuem sem entender isso, né? Sim, claro. Heraldo, meu amigo, boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui no teu programa, o Mérito Digital, né, esse projeto grandioso e maravilhoso. Eu sempre fico muito feliz em poder compartilhar essas reflexões e essas novidades, especialmente com o meio acadêmico, pelo qual eu tenho tanta estima, né? Eu fui professor do Selma durante muito tempo e guardo com muita alegria aquele período em que ali eu lecionava direito penal, processo penal, né? Fiquei pouco tempo, porque logo passei no concurso da magistratura e tive que sair, mas o meu carinho pela instituição ainda é enorme. E foi lá que nos conhecemos, né, Heraldo? Então, obrigado pela oportunidade. Bom, Heraldo, em relação ao tema proposto aqui hoje, que é a Sejude Cível, como você já disse, a Sejude Cível, ela é a Secretaria Judicial Única Digital das Varas Cíveis da capital. É, esse órgão, né, que nós temos hoje, essa unidade que nós temos hoje no Poder Judiciário, ela, na verdade, não é uma novidade no país. Né? Secretarias únicas, digitais, já existem em outros estados, em outros tribunais, com algumas peculiaridades, com algumas características próprias, com atribuições um pouco distintas. Mas a essência é sempre a mesma. A essência é de fazer com que toda a estrutura de secretaria, que era ali vinculada às unidades judiciais, que todas essas secretarias elas se reúnam em um único ambiente, né, para que possa haver um trabalho conjunto, integrado, coordenado, com parâmetros definidos e unificando procedimentos. Nós aqui, eu acho que todos os advogados, operadores do direito, estudantes, acadêmicos, estagiários, que peregrinam pelo fórum, têm conhecimento de que as varas cíveis, bem como as outras unidades, as varas de família, da fazenda pública, que as varas cíveis, as unidades cíveis, elas se compõem do gabinete e da Secretaria Judicial. Né? O gabinete é aquele local onde são produzidos os despachos, as decisões, as sentenças, né? Aquele trabalho mais intelectual, digamos, da unidade. E a partir dali, esse processo ele é encaminhado para a secretaria, que é dentro do mesmo ambiente, dentro da mesma unidade. Então, o processo ele é encaminhado para a secretaria para que ele seja cumprido, para que ele tenha tramitação regular, para que ele seja ali impulsionado de acordo com os comandos do magistrado. Mas o que acontece hoje, ou pelo menos acontecia até pouco tempo, é que cada secretaria tinha a sua forma de trabalho. Cada secretaria judicial tinha os seus procedimentos, as suas rotinas, a sua gestão. Isso, às vezes, causava algum tipo de perplexidade para os advogados, para, para a comunidade jurídica, porque muitas vezes ingressava com uma ação
numa unidade, aquela ação cai numa unidade, e a tramitação da secretaria acontecia de uma forma. Em uma outra secretaria, a tramitação acontecia de outra forma. E, às vezes, os advogados reclamam muito dessa falta de parametrização, né, de coordenação desses trabalhos. Não é que uma unidade ou uma secretaria esteja mais certa e a outra esteja mais errada. Não é isso. De fato, cada juiz tem a sua forma de gerir. Veja que nós, juízes, quando estudamos e passamos no concurso, nós, em tese, temos um conhecimento jurídico comprovado pelo concurso para aplicar no nosso dia a dia. Mas o conhecimento administrativo é algo que a gente vai aí adquirindo com o tempo. Então, alguns juízes, efetivamente, têm um pouco mais de traquejo com essa questão da gestão, da administração das suas unidades, outros um pouco menos. Então, muitas vezes o advogado reclama, meu processo demora um pouco mais na unidade tal, na outra unidade é mais rápido, demora mais para ser cumprido, o procedimento que uma unidade adota é de um jeito, que a outra unidade adota é de outro jeito. E o que a CEJUDE pretende, e por isso ela é revolucionária nesse aspecto, é unificar todos esses procedimentos de modo que haja uma previsibilidade maior para o trabalho do advogado e dos operadores do direito em geral, né? Basicamente, essa é a ideia central da CEJUDE. Ou seja, a gente poderia dizer, doutor Eurídice, que é uma padronização, né? E uma otimização também do pessoal, né? Porque utiliza todo o pessoal ali em conjunto. Essas seriam as grandes vantagens dessa proposta, doutor Eurídice? O fato de que está se otimizando o pessoal e está se padronizando os procedimentos? Eu acho que, sem dúvida, eu acho que a CEJUDE, ela é pensada e construída hoje num outro paradigma do Poder Judiciário brasileiro, do direito como um todo, trazido especialmente com o último Código de Processo Civil. O último Código de Processo Civil valoriza muito a questão dos precedentes judiciais, a questão da coerência das decisões, da integridade judicial, né? Aquele incômodo e perplexidade que causa nas pessoas. Por que eu tenho um processo que tramita na justiça, esse processo é decidido de uma forma pelo juiz, e aí o meu vizinho tem uma outra ação cujos fatos, vamos chamar mais tecnicamente aqui, a causa de pedir e o pedido são basicamente os mesmos, são muito parecidos, né? Ou seja, a identidade de fatos, aí, a semelhança de fatos, e esse outro juiz julga de um jeito. Então, essa falta de previsibilidade, que acarreta uma série de problemas, inclusive leva ao excesso de litigiosidade do direito brasileiro, essa falta de previsibilidade, Heraldo, ela está sendo combatida especialmente pelo Código de Processo Civil de 2015, por meio dos chamados precedentes qualificados, né, aqueles instrumentos utilizados pelo Código de Processo Civil para unificar, como, por exemplo, o IRDR, que é aquele incidente do recurso repetitivo, né? O IAC também, que é um incidente de assunção de competência, bem como os recursos, os repetitivos do STF e do STJ. Então, o CPC ele valoriza muito isso. Mas isso nós estamos falando no âmbito da aplicação do direito. Agora, de nada adianta a gente pensar em uma aplicação do direito baseada na coerência, baseada na integridade, né, na previsibilidade, e na prática, no dia a dia, no gerenciamento do trabalho, as unidades elas lidarem com essa tramitação de uma forma tão distinta. Então é para isso que serve a CEJUDE. Essa é a sua grande função e a sua grande qualidade. É a integração. Tá. Eu imagino que haja também... Perdão, desculpa te interromper, congelou um pouquinho a tua imagem. Ah, tá. Mas eu estou lhe vendo aqui. Você está conseguindo me ouvir? Eu estou conseguindo te ouvir, Tá mas a ótimo. imagem está Então, congelada. A gente segue assim, então. vamos. Bom, então eu imagino também, doutor Eurídice, que haja pessoas críticas, contrárias a essa padronização,
a essa reunião de todas as secretarias judiciais numa só e tal. Segundo esses críticos, quais seriam as desvantagens disso? Olha, Heraldo, na verdade, eu acho que a crítica ela surge do desconhecimento, do novo. Tudo que é novo assusta, né? Mais recentemente, nós tivemos a implantação do processo judicial eletrônico. E juízes, promotores, advogados, defensores diziam: olha, isso não vai dar certo. O importante é o papel, a gente está manuseando. E hoje ninguém mais consegue trabalhar se não fosse o processo judicial eletrônico. Eu digo mais, Heraldo, o processo judicial eletrônico salvou o Poder Judiciário durante esse período de calamidade pública, de isolamento, porque foi por meio do processo judicial eletrônico que o judiciário brasileiro não parou. Ao contrário, e isso merece estudo, Heraldo. O judiciário brasileiro nunca foi tão produtivo. O maranhense, por exemplo, isso foi algo que chamou muita atenção. Nunca demos tantas decisões, despachos, como nesse período de quarentena, porque os magistrados, servidores, puderam se concentrar basicamente nos seus afazeres, naquilo que é primordial, que é a redação, a confecção de decisões, de sentenças. Então, isso assustava no início o processo judicial eletrônico. E hoje nós temos um processo judicial que é a salvação do Poder Judiciário brasileiro. Nós também tínhamos muito medo dessa ideia de trabalho remoto. E hoje o trabalho remoto também facilita muito. Eu, durante o período de pandemia, atendia muitos advogados remotamente, que inclusive dizem: doutor, tá aí uma novidade que eu não gostaria que encerrasse depois da pandemia. É esse atendimento remoto. Que a gente conversa, não precisa que eu me desloque centenas de quilômetros de uma comarca, de uma cidade para outra, e eu posso ter esse contato, né? Então, a CEJUDE, essa preocupação, essa crítica da CEJUDE, ela decorre especialmente do desconhecimento de advogados, partes, até dos próprios colegas juízes, entenderem que não vai funcionar, que o trabalho vai ficar mais lento, e na verdade o que a gente quer é conferir eficiência. Não é? A gente quer, eu disse muito isso para os meus colegas juízes durante a implantação. Aquelas unidades que já trabalham num nível alto de excelência, né, que são unidades exemplares, o que a gente pretende é mantê-las nesse nível, nesse status. Aquelas outras que, por algum motivo, têm alguma dificuldade de gestão, poucos servidores, algum problema, alguma deficiência, nós queremos elevá-las todas para o mesmo nível. É como disse aquele, de forma desagradável, aquele jogador de futebol, né? É para outro patamar. Desagradável para nós que somos vascaínos, né? Para nós que somos vascaínos. Bom, doutor Olídice, de fato, essa impressão não é uma falsa impressão de que durante a pandemia as ferramentas tecnológicas elas fizeram com que a gente produzisse muito mais. Com exceção daquelas atividades que foram efetivamente prejudicadas, porque não havia como fazer, né? Por exemplo, eu sou avaliador do MEC também. Não tinha como viajar para vistoriar uma instituição, um curso em outro estado. Então parou total. Mas as outras atividades que a gente desempenha, especialmente na área do empreendedorismo, a gente aumentou muito a produção. E principalmente por causa dessa questão que os advogados lhe colocaram, do não deslocamento, né? Claro. A não necessidade de se deslocar, a perda de tempo que você tem no trânsito, no deslocamento e tal. Você termina aqui uma atividade e já começa imediatamente outra. Se não fosse a pandemia, se não fosse a tecnologia, você tinha que terminar Claro. uma, se deslocar para outra, para só então começar a outra. Bom, mas e os advogados, doutor Olídio, como que eles encaram a Sejude? Heraldo, só voltando um pouco dessa tua fala, eu acho isso interessante, me estimula muito, me anima muito essa questão do trabalho remoto, e a gente tem discutido muito isso no Poder Judiciário. Eu, por exemplo, fiz algo que eu tinha muita vontade de fazer durante esse período. Eu trabalhei durante todo o tempo, de manhã e de tarde, de casa, né? E finalizado o expediente, por várias vezes, né,
eu atendi aos advogados às 18 horas, 18h30, 19, né? Ou seja, depois de todo aquele dia que eu me dedicava para os despachos, para as decisões, então eu, ali já no finalzinho do dia, eu conseguia reservar aquele momento para os advogados. E isso foi bom, né? Isso foi muito prazeroso. Em relação a essa tua pergunta sobre os advogados, eu acho que os advogados são os grandes beneficiários da Sejud Civil, né? Por exemplo, algumas unidades, a gente percebe que alguns servidores, por algum motivo, têm uma certa dificuldade no manuseio do PJE, alguma dificuldade, inclusive, na questão dos atos ordinatórios. O que é o ato ordinatório? O ato ordinatório é aquele ato que impulsiona o processo sem necessitar do comando judicial. Por exemplo, depois que você tem uma contestação, não é mais necessário que o processo retorne concluso para o juiz despachar e dizer ao autor para réplica, para se manifestar sobre a contestação e os documentos juntados. A própria Secretaria Judicial faz isso pelo ato ordinatório. E nós temos, no âmbito da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, o provimento número 22 de 2018, que elenca uma série de atos que não dependem do despacho do magistrado. É um número muito generoso de atos. Mas alguns servidores não faziam uso desses atos ordinatórios em sua plenitude. Alguns colegas juízes, né, por questões, por convicções, por preocupações, também não faziam. Como isso agora tudo é deslocado para a Sejud, nós trabalhamos por excelência com atos ordinatórios. Então, qual é a nossa ideia? A nossa ideia é que o processo, depois que saia do gabinete, ele tem um trânsito, uma tramitação, a gente chama isso de fluxo, lá dentro da Sejud, e terminado aquele fluxo, ele retorna para o magistrado. Então, em vez daquele vício, daquele malveso do processo ficar batendo, vai e volta da secretaria para o gabinete, nós agora só devolvemos o processo para o magistrado em momentos críticos, em momentos fundamentais para o processo. Eu costumo dizer, Heraldo, que hoje, se uma secretaria funciona bem, uma secretaria judicial, e no nosso caso nós temos a Sejud para fazer isso, se a secretaria funciona bem, o ideal é que o magistrado ele receba o processo, o secretário faz uma triagem, o magistrado ele deve receber o processo, analisar a questão da tutela de urgência, eventualmente solicitada, aprecia aquilo, defere, e aí o processo depois segue para audiência de conciliação e de mediação. Finalizada a audiência de conciliação e mediação, prazo para contestação. Isso tudo já no âmbito da secretaria. O processo fica lá trabalhando na secretaria, né? O processo começa a ter vida própria pelas mãos da Secretaria Judicial. Então, você aí tem audiência, contestação, réplica, e aí o processo volta para o magistrado para um outro momento crucial, que é o momento do saneamento do processo, né? Saneado o processo, o magistrado intima as partes para que elas possam eventualmente oferecer ajustes, né? Sugerir ajustes àquela decisão de saneamento, e depois disso nós temos a audiência, que é outro momento que o magistrado participa. Depois da audiência, alegações finais que podem ser feitas, a intimação pode ser feita por meio de ato ordinatório, e depois retorna ao magistrado para a sentença. Então, resumidamente, hoje, se uma secretaria funciona bem, ao magistrado caberá analisar a tutela provisória, tutela de urgência, tutela de evidência, analisar saneamento do processo, fazer audiência e sentença. Basicamente isso. Claro que no curso do processo, se você tem a juntada de alguma petição que quebra esse fluxo, o processo deve retornar concluso ao magistrado. Mas o que a gente pretende é isso. Alguns colegas têm uma certa dificuldade com relação a isso, ou por convicção entendem que essa não é a melhor forma. E a Sejud, ela aplica de forma muito estrita
de forma muito rigorosa a lei, o Código de Processo Civil, as normas locais, para que o processo tenha esse andamento e ganhe em eficiência. Então, eu acho que essa é a grande vantagem para o advogado. Veja que, por exemplo, eu falei agora há pouco sobre saneamento. Determinadas unidades têm um trato diferenciado com relação a isso, porque finalizada a réplica, de acordo com o Código de Processo Civil, ali pelo artigo 354, 355, nós temos as providências do processo conforme o estado em que ele se encontra. Então, depois da réplica, o magistrado poderá extinguir o processo, o magistrado poderá julgar antecipadamente o mérito, ou o magistrado poderá sanear o processo e encaminhá-lo para instrução. Então, o que a CEJUDE faz? Finalizada a réplica, apresentada a réplica, a CEJUDE encaminha o processo ao magistrado para que ele analise uma dessas circunstâncias que eu acabei de falar. Mas quando isso existia antes da CEJUDE, o que os magistrados faziam? Cada um fazia de um jeito. Depois da réplica, alguns magistrados diziam: intime-se as partes para que especifiquem e justifiquem as provas, né? Outros não, faziam diretamente o saneamento. Então, isso causa essa perplexidade ao advogado, né? Ele não compreende por que uma secretaria ela gerencia o processo de um jeito e a outra gerencia de outro jeito. E é como eu falei para você, não é uma questão de maior ou menor aptidão, né, ou maior ou menor desconhecimento, mas é que às vezes o magistrado se sente mais confortável de um jeito ou de outro. Mas o advogado perde em previsibilidade com relação a isso. E o que a CEJUDE pretende é unificar esses procedimentos. Eu acho que essa é a grande qualidade. Então, atos simples, Heraldo, juntadas às contrarrazões de uma apelação, às vezes o processo ficava ali dormitando, a secretária da unidade dormia um pouco no ponto, e o processo demorava alguns meses só para subir, porque aquela unidade eventualmente não trabalhava com os atos ordinatórios em toda a sua plenitude. E hoje o que acontece? Você tem aí as contrarrazões do recurso de apelação. Quando chega na CEJUDE, a CEJUDE de imediato encaminha o processo ao tribunal por ato ordinatório. Então, isso é muito vantajoso. Os advogados que têm conversado comigo já têm sentido essa diferença. As coisas estão sendo muito mais rápidas, né? Então, para isso é a CEJUDE. Para isso também é a CEJUDE. Perfeito. Eu estou percebendo até que eu vou ter que deixar de fazer uma brincadeira que eu fazia durante as minhas aulas sobre o processo de conhecimento civil, quando explicava as providências preliminares, que é esse momento aí da contestação, réplica, uma possível tréplica, e às vezes tem alguns colegas seus que, infelizmente, talvez até pelo volume de trabalho e tal, ao invés de marcar logo a audiência e fazê-la e sentenciar, começavam aquilo que eu brincava chamando de fase canina do processo, que era o seguinte: terminava contestação, réplica e tréplica, começava ao autor, ao réu, ao autor, ao réu. Isso é uma fase canina do processo. Isso aí, pelo visto, a CEJUDE acaba, né? Isso é ótimo. Agora, doutor Olides, eu diria que isso é uma tendência, porque me parece que já havia uma experiência parecida lá nas varas da Fazenda Pública, se eu não estou Isso. enganado. E Né? bastante Aí exitosa. agora, aí agora também na vara civil. Você acha que isso vai se estender para todas as varas, inclusive no interior? Acredito que sim. Acredito que essa é uma tendência que não retroage, né? Que não volta atrás. Eu acredito que a CEJUDE ela é importante por vários aspectos, até para permitir o trabalho remoto, né? Hoje nós temos muitos casos de servidores que fazem teletrabalho por circunstâncias variadas, às vezes uma questão familiar, um filho que tem algum tipo de condição, né? Nós temos alguns casos de servidores que têm filhos autistas e precisam estar mais próximos de seus filhos, de suas famílias. Então, com o trabalho remoto, com a padronização, com a parametrização e com as secretarias judiciais únicas, a gente resolve uma série de problemas e ganha em eficiência.
Heraldo, a gente estava falando aqui sobre a Sejude e eu acabei não falando sobre a estrutura dela, sobre a composição dela. E eu acho que é oportuno tecer algumas considerações a respeito, né? Então, como é que a Sejude funciona hoje? Qual é a estrutura básica dela? A Sejude, ela tem hoje, nesse momento, nós temos um juiz coordenador, que sou eu, um secretário especial, que é o Tony Ramos, né? Não é o da Globo, mas é o nosso Tony Ramos, secretário especial da Sejude. Nós temos quatro secretárias supervisoras, que fazem aquele trabalho da antiga secretária judicial lá da sua unidade, e nós temos hoje 54 servidores. 54 servidores. De onde é que foram retirados esses servidores? Das próprias varas cíveis. Como as varas cíveis, as unidades, perderam parte das suas atribuições, do seu funcionamento, então veio um provimento, que foi o provimento 17 da Corregedoria, que diz o seguinte: as unidades judiciais agora, com a implantação da Sejude, elas funcionarão tão somente com um secretário judicial, um técnico judiciário e um auxiliar judiciário, com exceção daquelas unidades que ainda têm um elevado nível de processos físicos. Nesses casos, deverá ficar mais um servidor da secretaria. Então, para os outros casos, esses servidores das secretarias, eles foram remanejados para a Sejude civil. Então, boa parte, ou quase todas as atribuições que antes eram de competência da Secretaria Judicial lá da unidade, elas passaram a ser de competência da Sejude civil. Então, a secretária da unidade judicial, da vara, como nós a conhecíamos antes, nós tivemos uma mudança muito forte, uma mudança drástica, porque aquele trabalho de secretaria básico, do cumprimento das decisões, do encaminhamento dos processos, da expedição das intimações, das cartas, das certidões, da entrega dos alvarás, isso tudo agora fica a cargo da Sejude. O trabalho da secretária, a secretária judicial do juiz permanece lá com ele trabalhando, mas a natureza muda. A unidade judicial ela passa a ter um trabalho mais de inteligência mesmo, um trabalho mais voltado à prolação das decisões. Alguns atos judiciais que poderiam ser praticados pela Sejude permanecem com a unidade originária, né? Como, por exemplo, aquele acesso que é feito aos sistemas do CNJ, Bacenjude, Renajude, Serasajude, né? O ingresso nesse sistema, a análise desse sistema vai ser feito pelo juiz e seu gabinete, porque se compreende que esse é um trabalho de muita confiança. Então isso não pode ser repassado à Sejude. Inclusive, isso é interessante, o funcionamento da Sejude, até mesmo quando a Sejude cumpre aquele ato que o magistrado havia determinado, encerra o fluxo e no momento de retornar para o gabinete, o que a Sejude faz, Heraldo, é colocar ela no PJE uma etiqueta de para a conclusão, dizendo que o processo já está pronto, aquilo que havia sido determinado pelo magistrado já foi cumprido, a Sejude já preparou o processo, ele já está pronto para voltar para o gabinete. Mas quem dá o comando final para o processo retornar concluso é a secretária da unidade de origem. Por quê? Porque quando ela faz a conclusão, ela deverá encaminhar o processo para uma pasta. E como há uma relação de confiança entre o magistrado e a sua secretária da unidade, é importante que esse encaminhamento, que esse direcionamento do processo que a Sejude indicou que já está pronto para a conclusão seja feito exatamente pela própria secretária judicial da unidade originária, né? Então, veja, a gente tirou boa parte das atribuições da secretaria, mas mantivemos algumas relacionadas à inteligência, à formulação dos atos judiciais, e algumas que têm muito a ver com essa questão da confiança ou do trabalho do juiz, né? Até para que o juiz não possa perder a forma, o seu estilo de trabalho, a forma que ele quer imprimir ao trabalho dele dentro do gabinete.
né? Então, é isso. É um trabalho difícil, é um trabalho complexo. Nós já estamos aqui alcançando, Heraldo, cerca de um mês agora. Saímos agora da 4ª semana de Sejude, um mês. E nesse primeiro mês, a grande dificuldade foi exatamente ter essa definição. O que é que cabe à Sejude, o que é que cabe à Secretaria de Origem, né? A secretaria que ficou lá na unidade. Então, essa é a grande dificuldade desse momento. Maravilha. Doutora Lídice, nessa pegada aí de usar a tecnologia, usar o trabalho remoto, de otimizar procedimentos, padronizar procedimentos, o senhor teria conhecimento de novidades que a gente possa esperar aí a serem lançadas em breve pelo Poder Judiciário do Maranhão? Olha, Heraldo, o Poder Judiciário do Maranhão, do Brasil como um todo, vive um momento de muitas novidades, né? Eu costumo dizer que o Poder Judiciário está reagindo, está contra-atacando. Contra-atacando a quê? Reagindo a quê? Nós estamos reagindo a um excesso de litigiosidade pelo qual nós fomos tomados no Poder Judiciário, que assoberbam as unidades, que criam muita dificuldade para que o magistrado possa trabalhar. Esse excesso de litigiosidade, que se verificou muito nos últimos 10, 15 anos, criou um modelo de trabalho, um modelo de magistrado fordista, automático, baseado na automação. E isso não é bom, porque o magistrado perdeu muito daquele caráter que nós conhecíamos antigamente, do magistrado se deter durante algumas horas na decisão, no julgamento. Hoje, esse tempo é um tempo muito raro para o magistrado. Então, nós temos trabalhado em todo o Poder Judiciário de uma forma que a gente possa racionalizar as ações judiciais, né? Não significa, Heraldo, que nós tenhamos a pretensão de afastar o acesso à justiça. Não, não se trata disso. Se trata apenas de calibrar. Não é criar problemas para a jurisdição, mas é perceber que nós talvez tenhamos outras formas de resolução de litígios que não são muito bem utilizadas. Então, o judiciário tem estimulado isso, o judiciário tem levado isso à reflexão da sociedade e dos advogados, por meio de novas tecnologias, por meio de novos sistemas e por meio daquilo que o Código de Processo Civil começou a chamar de sistema multiportas, né, de solução de litígios. Então, no âmbito do Poder Judiciário do Maranhão, por exemplo, Geraldo, nós temos aí hoje a adoção das plataformas digitais, né, que é muito estimulada ali pelo núcleo de conciliação do nosso colega Alexandre Abreu, que ele é um grande incentivador disso. E o que é a plataforma digital? A gente percebe que muitas ações elas são demandadas, elas são levadas à justiça sem que seja dado conhecimento à parte reclamada daquele pleito. Então, coisas absolutamente simples, como um valor não devolvido, como uma cobrança indevida do banco, uma passagem aérea que, enfim, não foi cancelada, problemas, especialmente com telefonia celular, com bancos, com todos esses sistemas que são regulados, né? Então, a gente percebe que muitas vezes as pessoas, os advogados, vão ao judiciário sem que tenham formulado esses pedidos administrativamente. Então, a plataforma digital ela permite isso. Quando você vai lá na consumidor.gov.br, que é uma plataforma largamente utilizada pelo Poder Judiciário do Maranhão, você tem uma série de empresas cadastradas e a parte e o advogado poderão buscar isso, né? Então, essa é uma forma da gente tentar canalizar ou racionalizar a jurisdição. Nós temos também hoje, Heraldo, no âmbito do tribunal, um núcleo que é fundamental, que é o núcleo de gerenciamento de precedentes. E junto a ele nós temos também o Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Maranhão. O que é o núcleo de gerenciamento de precedentes? O núcleo de gerenciamento de precedentes, ele tenta concretizar
exatamente essa última função, esse último objetivo do Código de Processo Civil, que é fazer com que nós utilizemos de forma mais efetiva o sistema de precedentes. É para isso que serve o núcleo de gerenciamento. Então, todas as vezes que a gente percebe uma matéria repetitiva ou com potencial de repetitividade, o núcleo de gerenciamento se reúne, analisa o caso, verifica se a hipótese é de repetitividade, se há interesse público naquilo, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, verifica se há algum obstáculo para propor o incidente, né, o IRDR ou o IAC. Um obstáculo, por exemplo, seria uma decisão já com efeito vinculante em um repetitivo no STJ ou no STF. Então, o NUGEP, ele faz esse trabalho. E um órgão que auxilia o NUGEP, que o NUGEP é aqui em São Luís, é no tribunal, é o Centro de Inteligência, que são juízes nomeados, espalhados por todas as comarcas do Maranhão, que estão ali tentando detectar aquelas causas repetitivas ou com potencial de repetitividade. Então, quando o magistrado percebe isso, ele leva ao conhecimento do NUGEP, o NUGEP faz uma busca para saber se já há recursos no tribunal e suscita ao tribunal, à presença do tribunal, que se instaure um IRDR ou um IAC para que nós tenhamos teses únicas para serem utilizadas pelos julgadores. Esse é um outro trabalho muito interessante. Veja, é uma reação do judiciário, né? É uma nova forma de pensar do judiciário diante desse volume imenso de ações que nós estamos recebendo todos os anos. Perfeito. Nós, inclusive, entrevistamos aqui o doutor Alexandre Abreu, seu colega, sobre conciliação digital. Essa entrevista está lá no nosso canal desde o dia 25 de julho. E aí o senhor já antecipou também a penúltima pergunta que eu faria, doutor Olides, que foi sobre o NUGEP, já explicou muito bem. Então só resta a gente conversar agora sobre a Associação dos Magistrados do Maranhão. Eu disse no início, sou atual vice-presidente dessa associação, muito importante, ela tem assim, um trabalho bem destacado aqui no Maranhão, não é? Claro. A gente sempre acompanha notícias, ações que envolvem a Associação dos Magistrados. E me parece que agora o senhor está colocando seu nome também à disposição dos seus colegas, é isso? Olha, Heraldo, a gente está participando aí desse processo sucessório do presidente Ângelo. Eu faço parte da gestão atual como segundo vice-presidente, a nossa primeira vice-presidente é a Lavínia, o nosso terceiro vice-presidente é o Marco Adriano, tem uma outra turma ótima, o José Lima, que é nosso secretário-geral, tem a Laísa, o Douglas da Guia, a Andréa Pelmuta, que hoje é diretora do fórum, e é uma turma muito boa, e a gente realmente hoje tem conversado muito para dar continuidade ao trabalho do presidente Ângelo, que a gente entende que é importante, que fez um ótimo trabalho ao longo desses últimos 4 anos, é um trabalho dificílimo, porque é um trabalho em que nós falamos aos nossos pares, mas falamos também, principalmente para a sociedade, até para que nós possamos ter legitimidade nas nossas ações e nos nossos atos. É muito importante que a sociedade compreenda a importância da magistratura, de um judiciário forte, independente, isento, e para isso a Associação dos Magistrados tem esse trabalho, um trabalho voltado aos seus membros, aos seus associados, de defesa intransigente das prerrogativas dos juízes e de outros interesses de qualquer categoria, bem como também dessa interlocução com a sociedade que é fundamental, para que a sociedade compreenda nosso trabalho, entenda nossas dificuldades, e esse é um trabalho importante e sim, nós estamos colocando nosso nome à disposição da atual gestão. Muito bem. Vamos torcer aí para que o senhor saia vitorioso nesse pleito. Eu tenho certeza que a magistratura maranhense só vai ganhar com isso. Doutor Olides Cantanhede, mais uma vez, muito obrigado por sua presença conosco, dedicar um pouquinho do seu tempo aí, que eu sei que é bem corrido, com tantas atividades, com tantos problemas a resolver, para nos conceder essa entrevista. E agora fica o espaço para suas considerações finais.
Olha, Heraldo, eu queria dizer que foi um prazer, passou muito rápido, inclusive, estou vendo aqui o tempo, foi gostoso, foi bom, né? Eu estou à disposição sempre que você quiser conversar sobre direito, magistratura, sobre movimento associativo. E o tema de hoje nós falamos sobre Sejude. Sejude é algo que me move muito, porque tudo aquilo que é bom para o Poder Judiciário, tudo aquilo que garante uma maior respeitabilidade, um maior prestígio para o Poder Judiciário, que às vezes é atacado de forma até, na minha opinião, é atacado de forma injusta, porque as pessoas não conhecem as nossas dificuldades. Então, esse trabalho da Sejude é um trabalho fundamental para a gente resgatar a confiança da sociedade, pensando nessa maior eficiência, pensando nessa maior nesse trabalho de excelência que o judiciário, como todo serviço público que merece dar ao cidadão, né? Então, eu fico feliz pela oportunidade de poder falar um pouco a respeito da Sejude, falar um pouco também a respeito do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, e gostaria de dizer aos advogados que o judiciário vive um novo momento, de maneira que é importante que os advogados também se preparem para esse novo momento. Se eu disse que nós temos hoje um grande contingente de ações, isso se deve também, em parte, a uma formação dos advogados na faculdade, que é uma formação muito voltada para o litígio, é uma formação em que os advogados têm uma certa dificuldade em compreender que outros métodos de resolução de litígio podem se constituir como uma nova perspectiva para o trabalho da advocacia, um trabalho mais administrativo, um trabalho pré-processual, e que deverá ser valorizado, né? Deverá ser valorizado, como é em outros países, como nos Estados Unidos, em que nós temos lá nos Estados Unidos hoje cerca de 95% de composições civis, ou seja, 95% das ações que entram, elas acabam em acordo, porque há um trabalho muito forte da advocacia americana. E não só no processo civil, no processo penal americano, esse índice também é alto. O sistema negocial penal também é muito forte. Então, nós estamos caminhando para isso. É importante que o estudante, que o advogado, se prepare para isso, para esse novo contexto da magistratura, para esse novo contexto do direito, da advocacia, melhor dizendo, para uma advocacia em que ela tem uma concorrência muito grande, em concorrência, inclusive, com a inteligência artificial, que já chegou, já está aí, já é uma realidade. Então, eu gostaria de deixar isso como reflexão, que a advocacia, que é uma função essencial à justiça, faz parte do sistema de justiça, também reflita sobre o seu novo papel, que a advocacia pense que o trabalho pré-processual, o trabalho da conciliação, da composição, ele deverá ser valorizado mais do que nunca. Tá? É isso. Perfeito. Então é isso. Semana que vem tem mais. Pense nisso e faça direito.